Quando você acha que o STF não consegue mais te surpreender, quando você acha que o STF não consegue descer ainda mais, quando você acha que eles já chegaram ao fundo do poço, eles vêm, eles te mostram que o fundo do poço ainda tem um alçapão. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Visto norte-americano não é um direito, diz o governo dos Estados Unidos. Mensagem do Departamento de Estado em português vem depois de alteração de gênero de deputadas trans brasileiras. O perfil em português do Departamento de Estado dos Estados Unidos, no X, o antigo Twitter, publicou uma mensagem sobre o caráter do visto americano. A publicação atribuída ao secretário Marco Rubio destacou que o visto é um privilégio, não um direito, reservado a quem contribui positivamente para os Estados Unidos. A postagem foi acompanhada de um card com uma versão resumida da declaração de Rubio. Abre aspas. Visitar os Estados Unidos não é um direito, é um privilégio, concedido àqueles que respeitam nossas leis e valores. Fecha aspas. Resposta de Barroso à revista The Economist gera desconforto em ministros do STF. É isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal rebateu críticas da publicação britânica à atuação da Corte. A resposta do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a The Economist, no sábado 19, provocou desconforto em integrantes da Corte. Conforme um ministro ouvido por Oeste, Barroso não consultou todos os colegas para publicar a nota na qual rebateu um artigo da revista. Entre outras críticas ao STF, a publicação britânica acusou Alexandre de Moraes de dividir opiniões. E somente no Brasil, onde os ministros da corte detêm poder excessivo, um magistrado poderia alcançar tamanha notoriedade. Por isso, o veículo defende a ideia segundo a qual o STF tem de exercer maior moderação, além de ser mais contido, embora tenha justificativas para agir com rigor em defesa do Estado de Direito. Outro ministro entendeu ser desnecessário emitir respostas nesse caso por ser um conteúdo jornalístico e opinativo, em virtude da importância da liberdade de expressão. No posicionamento institucional, o presidente do STF defendeu o tribunal. Além disso, negou ter dito que a corte derrotou Bolsonaro. Embora não tenha dito que a revista imputou a ele durante um congresso da União Nacional dos Estudantes em julho de 2023, Barroso afirmou que nós derrotamos o bolsonarismo. Barroso mentiu descaradamente na nota, mas o mundo já sabe o que se tornou o STF e o ditador que é Alexandre de Moraes. Barroso e o STF soltaram uma nota mentirosa contra a The Economist em defesa de Alexandre de Moraes. Mas eu vou desmascarar agora as 10 grandes mentiras dessa nota. Quando você acha que o STF não consegue mais te surpreender, quando você acha que o STF não consegue descer ainda mais, quando você acha que eles já chegaram ao fundo do poço, eles vêm, eles te mostram que o fundo do poço ainda tem um alçapão. E foi isso que aconteceu nesse final de semana. Foi um dos momentos mais tristes, mais vergonhosos e mais humilhantes da história do Supremo Tribunal Federal. Vem comigo então, que a gente vai chamar o VAR aqui agora e nós vamos desmascarar juntos as 10 mentiras dessa nota vergonhosa do STF. Dá uma olhadinha aí na nota aí na tela. Nota à revista The Economist. Gente, o STF sentiu, eles sentiram. E não foi pouco não, viu? Olha aí o STF passando o recibo, respondendo a The Economist com uma nota. Por que essa nota? A revista britânica The Economist publicou uma série de 4 matérias criticando o STF desde abril de 2024. Quem acompanha o canal aqui viu tudo isso acontecer. Eu tenho vídeo sobre essas matérias que eu vou deixar para você na tela e também na descrição no final. Então não deixa de acionar o sininho das notificações para você não perder os vídeos que saem por aqui. Mas eu vou resumir para você. Na primeira matéria, há um ano, a revista disse que o STF se transformou no regulador de fato das redes sociais no país. Depois, numa segunda matéria, agora setembro do último ano, a prestigiada revista ela já chamou Moraes de todo-poderoso e questionou o poder excessivo do ministro e o controle dele sobre as redes sociais. Agora, nesse mês, vieram 2 matérias fortíssimas, batendo sem dó nem piedade, dizendo que o Moraes está numa cruzada para subjugar a extrema-direita e que a concentração de poder no STF ameaça a democracia.
Vejam bem, gente, não é que o STF combate ameaças à democracia, não. O STF, a concentração de poder, os abusos, isso sim, ameaça a democracia no Brasil. A revista chamou Moraes agora de Darth Vader, fazendo referência ao apelido dado pelo Elon Musk, e chamou ele de juiz estrela. E sobrou ainda para os outros ministros que foram duramente criticados, como Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Barroso. Esse é o pano de fundo, então, dessa nota aqui do STF. Mas você não vai acreditar na cara de pau do STF, na falta de noção mesmo, porque ele quis apagar esse fogo aqui com gasolina e aumentou o incêndio nas redes sociais, porque conseguiu mentir 10 vezes em uma pequena nota, como eu vou te mostrar agora, e vamos agora direto ao ponto, as 10 mentiras do STF. Vamos lá, mentira número 1. E vai me contando aí o que você acha delas e qual que é a pior de todas. Olha aí o comecinho, ó. Acerca da matéria Brazil's Supreme Court is on trial, venho esclarecer alguns pontos. Aqui o Barroso falando. A reportagem narra algumas das ameaças sofridas pela democracia no Brasil, embora não todas. Entre elas se incluem a invasão da sede dos 3 poderes da República por uma multidão insuflada por extremistas, acampamentos de milhares de pessoas em portas de quartéis pedindo a deposição do presidente eleito, tentativa de atentado terrorista à bomba no aeroporto de Brasília e tentativa de explosão de uma bomba no Supremo Tribunal Federal. A nota já começa errando e mentindo, chamando todos esses eventos de ameaças à democracia no Brasil. Quando a gente bem sabe, nem todos esses casos ofereceram um risco concreto à democracia. O 8 de janeiro, por exemplo, foi grave, mas não foi uma tentativa de golpe de Estado. Foi vandalismo e quebra-quebra, apenas isso. A explosão no STF é aquele caso do tio França. Até onde nós sabemos, ele deu fim à própria vida usando fogos de artifício. Não foi um atentado no STF com o objetivo de derrubar a democracia. E tem um outro erro aqui. Esse caso da bomba no aeroporto de Brasília já tem sentença e nenhum dos réus foi denunciado por terrorismo. Nem o Poder Judiciário considerou os fatos terrorismo. Sendo assim, o Barroso, que é o ministro do Supremo, entende de lei, ele jamais podia classificar de terrorismo esses fatos aí na nota. Ele começa relembrando desses casos para dar um tom de gravidade superior ao real e para fazer os estrangeiros acreditarem que as barbaridades que eles fizeram aqui foram justificadas para defender a democracia. O que ele quer dizer aqui é que uma situação excepcional justificaria medidas excepcionais. Mas isso também é falso, porque uma situação excepcional só justifica medidas excepcionais que são previstas em lei, na Constituição, e há muitas formas de reação do Estado a crimes, a erros, a abusos, que estão previstas em lei. Mas o problema é que o STF reagiu rasgando a Constituição, rasgando a lei, praticando abusos, de forma que eles mesmos se tornaram a situação excepcional a ser remediada, a ser combatida. Vamos agora para a segunda mentira. E a partir daqui é só ladeira abaixo. Vai só piorando. Vai ter vídeo e tudo mais aqui que eu vou te mostrar, até a 10ª mentira, que é a pior de todas, na minha opinião. Mas eu vou querer saber de vocês. Qual é a pior mentira na opinião de vocês? Eu vou querer que vocês votem na pior. Olha aqui, vamos seguir, ó. E, claro, uma alegada tentativa de golpe, com plano de assassinato do presidente, do vice-presidente e de um ministro do tribunal. Os responsáveis estão sendo processados criminalmente com o devido processo legal, como reconhece a matéria. Foi necessário um tribunal independente e atuante para evitar o colapso das instituições, como ocorreu em vários países do mundo, do leste europeu à América Latina. Com o devido processo legal, ministro Barroso? Só se for o devido processo legal da Rússia, da China, da Coreia do Norte. Se forem esses, aí tudo bem. Mas se for o brasileiro, aí não. Porque no devido processo legal brasileiro, todos devem ser julgados pelo juiz natural, ou seja, pelo juiz competente. E o STF não tem competência para julgar quem não tem foro privilegiado. Ou melhor, o STF não tem para a grande maior parte dos réus do Rio de Janeiro e também não tem ou não tinha para o caso Bolsonaro e das pessoas denunciadas com ele, até o STF mudar casuisticamente a sua jurisprudência, não é? Olha que conveniente, hein? Dava para trazer aqui outros 1000 exemplos de como que o STF não segue o devido processo legal. Como o fato de que o próprio presidente da OAB, ele se encontrou recentemente com o relator do caso, o Moraes, o relator de todos os casos do Supremo, para implorar de joelhos a íntegra das provas para as defesas. Aí, ó, para as defesas poderem ter acesso completo aos autos. Isso aqui é devido ao processo legal? E mais, o Barroso ele compara aqui a situação do Brasil com situações do leste europeu, da América Latina, da Hungria, da Turquia, que é totalmente diferente. Por que é diferente, Deltan?
É diferente porque nesses outros lugares, presidentes populistas, autoritários, tomaram o controle do poder e começaram a censurar a imprensa, censurar redes sociais, censurar a atuação, colocar gente na cadeia indevidamente, que é o que a STF está fazendo. Não tem um presidente abusando do poder como um autoritário colocando gente na cadeia. Não, o grande problema hoje da ameaça à democracia é o STF. O Lula faz um governo horrível, ruim na segurança pública, ruim na economia, ruim em tudo, mas ele não pratica abusos com uma concentração de poder como o nosso STF faz. Se tem que comparar alguém com Hungria, com o presidente da Hungria, com o presidente da Turquia, com a Geórgia, com os abusos que acontecem ao redor do mundo, tem que comparar com o que o STF faz aqui. Ah, mas o Bolsonaro não estava mais no poder, ele tinha entregado o cargo, passou o bastão. Então não tem comparação. Essa comparação que o Barroso fez é absolutamente indevida. Vamos para a terceira mentira. A pesquisa, aqui ó, a pesquisa Datafolha, mais recente, revela que, somados os que confiam muito, 24%, e os que confiam pouco, 35% no STF, a maioria confia no tribunal. Não existe uma crise de confiança, diz o ministro Barroso. É verdade esse bilhete. Olha aqui a crise de confiança. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha aí a prova da crise de confiança, ministro Barroso. A avaliação positiva do STF despenca de 31% para 12% em 2 anos, diz pesquisa. Eu mostro esse dado aqui o tempo inteiro aqui no canal, porque isso aqui é importantíssimo para entender o que está acontecendo no Brasil, como os ministros estão ferindo o STF, estão ferindo as instituições, está ferindo a confiança do brasileiro na democracia. Eu acho que só nessa última semana eu trouxe isso aqui em uns 3 vídeos diferentes, comentando como a imagem do STF está na lama perante os brasileiros. Vamos agora para a quarta mentira. Olha aqui, ó. As chamadas decisões individuais ou monocráticas foram posteriormente ratificadas pelos demais juízes. Hã? Meu amigo, que mentira! Pergunta para o Homero Marchesi que teve a decisão, se ele teve uma decisão do colegiado, quando o Moraes censurou ele, quando o Moraes derrubou as redes sociais dele. Pergunta ainda se teve uma decisão colegiada quando o Moraes cassou a sentença que mandava a União indenizar o Homero Marchesi pelos abusos do Alexandre de Moraes. Pergunta se teve uma decisão colegiada quando o Moraes mandou o CNJ investigar o juiz, só porque o juiz fez o trabalho dele e apontou um abuso do Moraes e mandou indenizar o Homero Marchesi. Pergunta para o Monark, pergunta para o Constantino, pergunta para o Paulo Figueiredo, eu poderia citar aqui uns 100 nomes, e nenhum deles, a decisão do Moraes foi ratificada pelo colegiado. Essas decisões são todas tomadas nos inquéritos sigilosos do Moraes, a que nem as defesas têm acesso. As decisões elas não são públicas nem para os advogados. E quando as defesas conseguem entrar com recurso, aí Moraes senta em cima e só leva para a turma quando ele quer, quando é conveniente politicamente para ele, como no caso da suspensão do X. Você está gostando aqui do VAR? Dessa nossa análise aqui, mostrando os erros? Então curte o vídeo com força e vamos para a quinta mentira, que vai ficando cada vez pior, e vai ter até vídeo aqui para provar a mentira daqui a pouco, ó. Vamos olhar aqui, ó. O X, ex-Twitter, foi suspenso do Brasil por haver retirado os seus representantes legais do país e não em razão de qualquer conteúdo publicado. E assim que voltou a ter representante, o X foi restabelecido. Mentira! 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 Por que vocês não falam, STF, que não tinha representante àquela altura porque o Moraes ameaçou prender a representante do X e multou a advogada que fazia esse papel, hein? E por que vocês não falam que o Moraes violou a lei brasileira e acordos internacionais porque intimou o X de uma maneira inadequada, inclusive com intimação do Elon Musk via tweet? Intimação via tweetada! Por que vocês não falam que o Moraes multou indevidamente a Starlink para punir o X? Por que vocês não falam que o Moraes colocou o Brasil inteiro debaixo do inquérito com uma multa ilegal de 50 mil reais para qualquer brasileiro que usasse o X com VPN? Não falaram nada na nota, né? Pois é, foi o que eu imaginei. Vamos agora para a sexta mentira, olha aqui. Todas as decisões de remoção de conteúdo foram devidamente motivadas e envolviam crime, instigação à prática do crime ou preparação de golpe de Estado. Mentira de novo! A maioria esmagadora de todas as pessoas censuradas não cometeram crime nenhum. Tanto que a PGR ela não denunciou a maioria dessas pessoas. Se cometeram crime, cadê a denúncia da PGR, hein? Cadê a denúncia? O inquérito está aí há 6 anos. Provem que cometeram crimes, então mostrando a denúncia. Não tem, né? Pega um exemplo aí, ó, o Monark. O que o Monark fez? O Monark fez vídeos lá do podcast dele em que ele questionou as urnas. Ele não falou que as urnas eram erradas, que teve fraude, nada. Ele só questionou, ele levantou perguntas. E isso não é crime. Mesmo que ele afirmasse, também não tinha crime. Não é ilegal. Não é ilegal no Brasil, pelo menos enquanto a gente tem a nossa Constituição, as nossas leis. Embora o STF e o TSE
estejam tratando como se fosse ilegal. Aí não tem crime. E ele já está sem redes sociais há anos e sem denúncia, porque não tem como a PGR denunciar, porque não tem crime. Pois é, gente, nem o Moraes diz quais são os crimes nas decisões de censura, nem ele diz. Ele censura porque ele quer, usa aquelas letras garrafais lá para justificar e pronto. O discurso dessas pessoas, em sua maioria, era protegido pela liberdade de expressão, não tinha nada criminoso. Qual mentira você achou pior até agora? Conta aí pra mim. Conta nos comentários e curte aqui pra mais gente ver essas mentiras e se segura, porque agora eu vou te mostrar a 7ª mentira. E essa daqui é pra coringar, é pra perder tudo. Olha aqui, ó. O presidente do tribunal nunca disse que a corte defeated Bolsonaro, derrotou o Bolsonaro. Foram os eleitores. Essa aqui, gente, foi a mais absurda e mais surreal de todas as mentiras dessa nota até agora. Você deve estar aí tão indignado com essa mentira quanto eu. Como eles têm coragem de soltar uma nota dizendo isso? Eles estão chamando a gente de trouxa, de otário, de burro. Olha, só pode ser. Não tem outra explicação. Não é possível isso. Com vocês, dê uma olhadinha aqui então, com vocês, uma coisa muito especial agora para você, especial, o ministro Barroso, em 12 de julho de 2023. Vamos botar aqui o som para vocês, deixa eu cortar o meu som para você ouvir bem claramente. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Eu saio daqui com a energia renovada. É inacreditável, inacreditável. Eu tô aqui assim ainda sem entender isso aqui. O que eles pensaram? Que eu escrever isso todo aí, tudo isso aí da nota que eles escreveram e todo mundo ia acreditar, ia repetir de forma crítica, que a imprensa ia acreditar, dizer que isso aqui é verdade, quando todo mundo tem esse vídeo que eu mostrei aí acessível no celular, na palma da mão, que esse joguinho de palavras ia funcionar. Não, ninguém disse que derrotou Bolsonaro, porque disse que derrotou o bolsonarismo. Que? Eles só podem não entender como funciona a internet e as redes sociais, não tem outra explicação. Porque eles não iam ver que tá todo mundo com esse vídeo aí fácil de resgatar? Talvez até eles entendam como funciona a internet. E talvez seja por isso que eles querem tanto regulamentar as redes. Porque com as redes regulamentadas, será que esse vídeo aí estaria disponível? Será que a gente poderia usar esse vídeo para desmentir uma mentira gigantesca? Ou será que esse vídeo sumiria? Ou talvez será que nós que seríamos acusados de fake news e censurados? Sabe o que é pior, gente? Essa nota, ela contradiz a nota que o próprio Barroso soltou assim que esse vídeo viralizou. Na primeira nota, ele pede desculpas por esse discurso. E ele diz que ele queria dizer, na verdade, que derrotamos o extremismo e não o bolsonarismo. Que ele se expressou mal e que não queria atacar todos os milhões de eleitores Bolsonaro. Agora o mesmo Barroso e o mesmo STF estão dizendo que nunca disse isso. Isso é insano, gente, isso é surreal. Vamos para a 8ª mentira aqui, ó. Um outro ponto. A regra de procedimento penal em vigor no tribunal é a de que as ações penais contra altas autoridades sejam julgadas por uma das 2 turmas do tribunal, e não pelo plenário. Mudar isso é que seria excepcional. Opa, só que não, né? Porque essa regra ela já foi mudada no passado no Supremo. Muda com o sabor dos ventos, ou melhor, com o sabor da política, ou da conveniência dos ministros. Quando vocês querem, vocês mudam, não é, ministros? Como vocês fizeram com o foro privilegiado, mudando a regra várias vezes e mudando agora para pegar o Bolsonaro. Se vocês quisessem mesmo mostrar a seriedade desse julgamento do golpe, o mínimo é que ele fosse feito em plenário. Porque é no plenário que está acontecendo o julgamento do 8 de janeiro. Como vai separar? Se o juiz prevento é o plenário para o 8 de janeiro, como que aí vão separar e vão fazer na turma? Não pode, se viola as regras. Vamos ver mais agora, chegando na 9ª mentira, que vai ser curta, além de ter, é claro, perna curta. Olha aqui. Quase todos os ministros do tribunal já foram ofendidos pelo ex-presidente. Se a suposta animosidade em relação a ele pudesse ser um critério de suspeição, bastaria o réu atacar o tribunal para não poder ser julgado. Errado! Errado! As razões de suspeição e impedimento não se dão porque o Bolsonaro xingou os ministros, mas porque Moraes é vítima dos supostos crimes. Você quer algo mais violador da imparcialidade do que isso? Além disso, existe suspeição não porque Bolsonaro xingou ministros, mas porque ministros xingaram Bolsonaro. Dino já chamou Bolsonaro de demônio, de diabo, de satanás e tudo mais de ruim que você possa imaginar. Além de ter atuado como ministro da Justiça em resposta ao 8 de janeiro, além de ter ação penal aberta contra Bolsonaro.
Então não é que Bolsonaro xingou Dino, não, é o contrário. Aí que mora o problema. Izanin processou Bolsonaro na seara eleitoral, acusando ele dos mesmos fatos desse caso de golpe, ou seja, ele já tem posição sobre os fatos que vão ser julgados. Isso mostra uma suspeição. Só isso, gente, só isso. Só isso. E agora a 10ª e última e talvez maior mentira de todas. Rufem os tambores aí, porque a meu ver é a pior de todas. E me diga aí se você concorda comigo aí. Rufa os tambores aí, ó. O enfoque dado na matéria corresponde mais à narrativa daqueles que tentaram o golpe de Estado do que ao fato real de que o Brasil vive uma democracia plena, com Estado de Direito, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Que balela. Mentira. Além de ser mentira, vejam que coisa autoritária. Isso é a razão pela qual isso aqui para mim é a pior de todas. O que o Barroso e o Moraes estão fazendo aqui é dizer que todo mundo que critica o STF e que discorda deles está aderindo à narrativa daqueles que tentaram o golpe. Como se todo mundo que critica o STF fosse antidemocrático. Ou seja, o STF está cancelando a revista, ele está cancelando o discurso, ele está interditando o debate. Como aquela criança birrenta que põe a bola embaixo do braço e diz: não, a bola é minha, agora ninguém mais vai jogar. É uma postura típica da esquerda progressista woke, canceladora, que quer silenciar e cancelar os outros. Quer algo mais autoritário e antidemocrático do que isso? Por isso, para mim, essa aqui é a pior mentira, porque desqualifica todo mundo que discorda deles como antidemocrático. Ah, discordou? Quer me criticar? Ah, seu argumento aí não conta, você é antidemocrático. E eles não estão fazendo isso com qualquer um, mas estão fazendo isso com uma revista que é imparcial, que é internacional, que é observador externo, prestigiado, acima de qualquer suspeita. Se eles fazem isso com eles, imagine com você, comigo. E não é só isso, gente, tem mais. Se o STF diz que já teve tentativa de golpe, então todo julgamento é teatro, é uma farsa, porque eles já decidiram, eles já pré-julgaram, eles já condenaram. E, portanto, eles não são nem isentos nem imparciais para continuar julgando esse caso. Olha aí, ó, narrativa dos que tentaram o golpe de Estado. Eles já estão pré-julgando. Isso aqui, gente, é uma admissão gravíssima. Mas agora eu quero ouvir a sua opinião. Para você, qual que é a pior mentira dessa nota esdrúxula do STF? Conta aí para mim nos comentários.